Mais uma novidade da SolarView para você. Acabamos de lançar a integração com os inversores Sungrow para controle do Grid Zero utilizando o medidor universal Grid Zero SolarView. Olá, eu me chamo Henrique e faço parte da equipe de desenvolvimento IoT aqui da SolarView e vou mostrar para vocês todo o processo de instalação do Grid Zero SolarView. Inicialmente, para se fazer a instalação do Grid Zero SolarView, é importante saber onde ele deve ficar posicionado no circuito da unidade consumidora. Então, o Grid Zero SolarView ele sempre vai ser instalado em série com o medidor da concessionária, conforme vocês podem observar no diagrama que está aparecendo na tela. Além de saber onde ele deve ser instalado, o Grid Zero SolarView ele pode conter uma ampla gama de circuitos, ou seja, ele pode monitorar desde circuitos monofásicos, bifásicos, até mesmo circuitos trifásicos, sejam eles delta ou estrela. Os diagramas desses circuitos mencionados, eles também podem ser encontrados no Guia Rápido de Instalação, para você saber qual é a instalação correta para se fazer na sua unidade consumidora. Além de tudo isso, nós sempre reforçamos, ao fazer a instalação do nosso medidor ou ao mexer, modificar algo ali na rede elétrica da instalação da unidade consumidora, é importantíssimo estar utilizando os EPIs adequados, seja óculos, luva de proteção, para que isso garanta também a sua segurança. Bem, sabendo disso, então vamos partir agora para o processo de instalação e configuração. Para essa instalação, nós vamos estar demonstrando um circuito monofásico sem neutro. O objetivo desse circuito é abordar alguns inversores que são monofásicos 220. Como a nossa rede ela é 127 fase neutro, para a gente poder ter o 220, nós utilizamos duas fases. Então, por não termos o neutro, então nós faremos esse circuito monofásico, monitorando apenas uma das fases e utilizando a outra como uma referência para o nosso circuito, certo? Então vamos fazer a instalação. Bem, para prosseguirmos com a instalação, esteja com o seu Grid Zero SolarView em mãos e também com o TC. A demonstração que vamos fazer aqui agora, ela vai envolver um circuito monofásico sem neutro. Como a maioria dos inversores monofásicos, eles são 220 volts, a sua entrada, a sua alimentação, nós vamos fazer a conexão aqui, porque o nosso circuito ele é 127 volts entre fase e neutro. Então, para poder ligar o inversor, a gente precisa de duas fases, que vai dar os 220 volts necessários para essa alimentação. Então, por isso que nós vamos fazer essa instalação do circuito monofásico sem neutro. Então, nós temos aqui duas fases chegando. Uma dessas fases vai ser utilizada como a principal do nosso circuito, e a outra vai ser utilizada como um referencial, para o nosso medidor, perfeito? Sempre lembramos que antes de efetuar qualquer instalação que seja, é importantíssimo nós desativarmos o disjuntor geral da unidade consumidora. Então, feito isso, nós vamos prosseguir aqui agora com a instalação desse equipamento. O primeiro passo é nós instalarmos o transformador de corrente, ou TC. O TC ele deve ser instalado respeitando sempre um sentido. E qual é esse sentido? Essa seta ela sempre deve estar apontada para a carga ou para a geração da nossa unidade consumidora, mas ela nunca deve estar apontada para a rede da concessionária. Então vamos entender como posicionar esse TC no nosso circuito. A gente tem aqui a rede da concessionária chegando por cima desse disjuntor geral e daí em diante ela é distribuída para esses dois barramentos onde as nossas cargas estão fixadas. Então, o sentido dessa seta vai respeitar justamente esse fluxo, perfeito? Como nós estamos utilizando essa fase como referencial, não é necessário colocar um transformador de corrente nela e colocar apenas um transformador de corrente aqui na nossa fase principal. Então nós vamos instalar ele justamente nessa fase e respeitando aquele sentido. Então vou posicionar aqui o TC. Feito isso, nós podemos até observar, então rede da concessionária,
vem, passa pelo TC e vai em direção às cargas que estão aqui nesse barramento. Então a seta está respeitando justamente, né, esse sentido. Perfeito? Depois disso, vocês vão observar que junto com o cabo do TC, nesse mesmo conector, nós vamos ter alguns cabos de tensão. E nesse caso do TC da fase A, ele tem dois cabos aqui, que são cabos de referencial de tensão. Um deles é o cabo de referencial de tensão da fase A, que é esse do fio vermelho. E nós temos aqui o cabo, né, de referencial de neutro. Então, esse cabo de referencial de neutro, nós vamos utilizar ele para ser conectado na nossa fase que está sendo de referência. Perfeito? Então, nós vamos fazer a conexão dele aqui. Desparafusei o meu barramento. E aí vamos fazer a conexão desse cabo, que seria o cabo de neutro, nessa fase de referência. E também, agora, vamos pegar o nosso cabo, que seria, né, o referencial de tensão da fase A, para ser conectado nessa fase principal nossa. Nós estamos considerando ela aqui como a fase A. Essa conexão que eu estou acabando de fazer aqui, ela pode ser vista nesse diagrama que está aparecendo aí na tela para vocês. Perfeito? Então, feito essa conexão, tanto dos cabos de tensão quanto do transformador de corrente, agora chegou a hora de nós conectarmos esse cabo no Grid Zero SolarView. Para que a gente saiba onde conectar, né, esse cabo, onde fazer o encaixe dele, é importantíssimo nós nos atentarmos às legendas presentes nesse produto. Então nós temos a legenda tanto no serial, que também está aparecendo aí na tela para vocês agora, quanto também no próprio guia rápido. Então, nesses dois modos, vocês podem ser orientados para saber como conectar, né, esse cabo, né, no Grid Zero SolarView. Então, vou fazer a conexão aqui agora. Respeitando a sinalização, então estou conectando aqui o cabo da fase A no encaixe que realmente foi feito para ele, né, para a fase A. Depois disso, a gente pode fixar o nosso medidor no quadro. Então, a gente está utilizando a fixação no trilho DIN. Ótimo. Fixou, o medidor está bem preso, o nosso TC também já está posicionado. Depois, os fios aqui podem ser organizados, né, a critério de cada um, né, dentro do quadro de distribuição. Perfeito? Então, essa primeira etapa da instalação do equipamento ela foi feita, a gente vai religar o disjuntor geral e observamos que o nosso equipamento, né, ele já está ligado e a gente pode prosseguir agora com o processo de configuração do Grid Zero SolarView. Então, depois de executarmos todo o processo de instalação do Grid Zero SolarView, agora nós vamos passar para a etapa de configuração. Para configurar o Grid Zero SolarView, é necessário nós habilitarmos o Bluetooth do equipamento. E para isso, nós temos que apertar o botão presente na parte inferior do equipamento por 5 segundos. E aí você vai perceber que a luz do LED, em vez de piscar verde, ela vai piscar azul. Quando ela piscar azul, você pode soltar o botão. Nesse momento, o Bluetooth está habilitado. Agora, nessa etapa, a gente vai pegar, acessar novamente o aplicativo SolarView. Então, entre no aplicativo SolarView, esperar ele carregar. Assim que ele carregar, na tela inicial, nós vamos clicar aqui em configurar medidor. Depois vamos clicar em Smart Meter SolarView 3.0. Ele vai citar algumas etapas, né, um passo a passo aqui. Alguns informando questão do guia rápido, outro falando sobre a sinalização para ver se o equipamento está ligado. E, por último, ele pergunta, né, se o LED está piscando azul, a gente vai marcar e vamos clicar em iniciar a configuração. Depois disso, a gente vai selecionar o nosso equipamento, que no caso é esse que está aparecendo aqui na tela, final do serial A030.
Após conectar no equipamento, a gente vai entrar nesse fluxo aqui de configurar, para que a gente consiga primeiramente configurar nossa rede Wi-Fi, indicar qual que é o tipo de instalação que a gente está fazendo também. Então vou selecionar aqui a rede que eu vou conectar, né? O Grid Zero SolarView Internet. Então selecione sua rede. Clique em conectar, depois digitar a senha. Sempre lembrando uma coisa importante, né, para que a gente consiga conectar, né, o Grid Zero SolarView ao aplicativo, fazer todo esse processo de configuração, é necessário também dar as permissões que o aplicativo solicitar, perfeito? Joia, ele fez a verificação, a rede está conectada, tudo certinho. Vamos clicar em continuar. Vamos selecionar o tipo de ligação. No caso, né, a gente fez uma ligação aqui monofásica. Então selecione monofásico. E aqui vai aparecer os dados, né, de status dessa instalação minha. Então, tá vendo aqui, ó, né, tensão, corrente, potência, entre alguns outros. Então, feito tudo isso aqui, a gente clica em continuar novamente. E aí a gente fez toda a parte de configuração de instalação e também da rede Wi-Fi. Clique aqui em ver medições. E aqui depois, lá no alto, em voltar. Feito isso, agora nós vamos vir nessa opção aqui, configuração do equipamento mestre. Essa configuração do equipamento mestre vai indicar qual é o dispositivo que o Grid Zero SolarView vai estar conectado. Então, nesse caso, nós estamos fazendo a instalação para um inversor monofásico da Sungrow. Então, seleciona o fabricante Sungrow, a família inversores monofásicos, modelo todos. O endereço do Sungrow ele tem uma particularidade. Ele não vai ser o endereço 1, ele vai ser o endereço 32. Então, faça a seleção do endereço 32, taxa de transmissão 9600, número de bits 8, sem paridade e também 1 bit de parada. Feito isso, clique em salvar. Joia. Confirmou que foi salvo essa configuração. Você pode clicar lá em cima em voltar ou em visualizar medidor. Fique a critério da sua preferência. Pronto, retornamos aqui para a página inicial de status. Clique em voltar mais uma vez e aí a gente vai cair naquela página de entrada. Clique em voltar novamente e agora o equipamento ele vai se desconectar, né, quando a gente clicar aqui em continuar. Joia. Então todo o processo de configuração foi feito. Agora para a gente ver se essa configuração deu certo, né, a gente vai ter que fazer a conexão entre o Grid Zero e o inversor monofásico da Sungrow. Mas essa etapa, né, nós vamos fazer só depois que configurarmos também o inversor Sungrow. Então bora lá. Na parte de configuração do inversor, a gente vai precisar habilitar o controle de exportação. Para poder fazer essa habilitação no inversor, no botão Enter, a gente pressiona ele por aproximadamente 2 segundos e solta. Perfeito. Feito isso, vai aparecer a parte das configurações. Clique no botão ESC uma vez para poder descer para configurações e depois pressione o botão Enter por poucos segundos e depois solte ele. Quando chegar na senha, o botão ESC vai servir para a gente definir a numeração, o Enter para poder passar entre os 3 números da senha e pressionando o Enter por cerca de 1 segundo, 2 segundos, ele vai fazer, né, o acesso com essa senha. Então vamos lá. A senha que é utilizada é a senha 1, 1, 1, 111, perfeito? Então, digitou a senha, pressione o botão Enter, solte. Aí a gente vai ter agora alguns parâmetros. E aí, o que a gente vai querer alterar é justamente esse parâmetro aqui de exportação nula. Então, pressione e solte. Quando chegar nesse menu de exportação nula, observe que vai dar 3 opções. Uma desligado, ligado e parcial. No nosso caso, que a gente quer fazer o controle, né, de zero exportação ou grid zero,
a gente vai utilizar a função ligado, porque nessa ideia o inversor ele não vai exportar quando tiver, né, a ausência de carga, quando não tiver sendo utilizada nenhuma carga ali na unidade consumidora. Caso você queira exportar um certo limite de potência, aí você vai utilizar a configuração parcial. No nosso caso, a gente vai utilizar a ligado. Então, faz a seleção com Enter, pressiona ali durante alguns segundos e solte. Feito isso, ele já vai ir para essa posição ligado e a gente já pode fazer a conexão entre o Grid Zero SolarView e o inversor monofásico da Sungrow. Agora, com ambos os dispositivos configurados, a gente vai fazer a conexão física entre os dois. Nós já deixamos aqui previamente, né, um cabo montado, perfeito? O padrão desse cabo, vocês podem acompanhar aí de acordo com o diagrama que está aparecendo na tela, perfeito? Então, o lado que tem o RJ45 vai ser conectado à porta meter do inversor. Essa porta meter, ela também pode ser observada nesse diagrama que está aparecendo na tela para vocês agora. E o lado do Grid Zero SolarView, ele vai ser conectado na porta 485, conforme vocês podem ver também nesse diagrama que está aparecendo na tela. Feita a conexão entre os dois equipamentos, a gente pode observar que a coloração do LED do Grid Zero SolarView ela altera. Em vez de ficar verde, agora ela fica numa cor azul claro, azul ciano, perfeito? Então, feito isso e a alteração do LED, se ela tiver ocorrido, quer dizer que os dois equipamentos já estão comunicando. Mas agora o que a gente quer saber realmente é se o Grid Zero está acontecendo, né? Então, vamos mostrar aqui na prática, né, como que ele está acontecendo à medida que a gente aumenta, né, a nossa carga. Então, a gente tem uma carga aqui de cerca de 500 watts de potência e ela é regulável justamente para a gente poder ver tanto o fluxo de injeção, né, de compra de energia da rede, né, de utilização dessa energia da geração. Então a gente vai poder observar toda essa dinâmica aqui agora. Então, após fazermos a conexão, agora a gente vai realizar realmente a parte de controle. Se vocês observarem nesse momento, ele está demandando parte do que a minha carga está precisando, que é cerca de 132 watts. Mas aí eu vou aumentar a minha carga, que no total ela dá 500 watts de potência. Vou ligar ela aqui no máximo, né, as minhas lâmpadas. E aí a ideia é que o inversor agora faça a compensação, né, que ele também gere, né, 500 watts de energia mais ou menos, para poder compensar o que a minha carga está precisando e também para que não haja a exportação de energia para a rede da concessionária. Então, se vocês observarem, a potência ela já começou a subir. Ó. Ela estava cerca de 132, agora já pulou para 200. Então, vamos aguardar. A gente precisa que ela chegue aproximadamente a 500 watts de potência. Esse teste aqui nós realizamos, né, ele de uma forma controlada, porque a gente consegue ter o controle sobre a carga, né? Então facilita essa visualização. Pode ser que na hora que você estiver instalando na sua usina, né, como a carga ela vai estar sendo variável e a geração também, né, então talvez você não consiga enxergar tão bem isso na tela do inversor. Mas também pelo aplicativo da própria Sungrow você consegue fazer essa visualização. Chegamos aqui agora a 465, 474. Ele demora um certo tempo para poder realizar o controle, porque também, né, é necessário haver uma estabilização e tudo mais, mas depois de um certo tempo ele acaba atingindo, né, a potência que a gente necessita. E o interessante desses inversores é que eles sempre tentam trabalhar também com uma pequena margem de segurança. Então, por mais que a carga ali seja 500, né, a gente vê que ele está produzindo aqui, né, cerca de 480 watts de potência, né, que é suficiente para a carga. Então, a nossa carga ali vai estar demandando apenas uma pequena parcela da rede. Perfeito? Mas nós vemos que o controle foi efetuado. Agora eu vou reduzir, né, essa carga. Vou diminuir aqui um pouco a intensidade das minhas lâmpadas, não vou zerar elas totalmente, e a gente vai ter que observar também a redução aqui na potência do inversor. Então vamos ver se ele vai reduzir.
ele começou a atuar o controle. Vendo? Vocês podem observar aqui na telinha, né, que a potência está reduzindo agora, para poder compensar só o que minha carga está necessitando nesse exato momento. Isso, nós temos uma empresa parceira que a gente está chutando. Estou escutando? Som. Escuta. Então vemos aqui que ele já está estabilizando, né? A potência está se alterando bem pouquinho. E realmente ele está compensando só o que a carga necessita. Então vemos aqui que o controle ele está operando, né? Utilizando o inversor Sungrow juntamente com o Grid Zero SolarView. Lembrando que essas configurações que nós apresentamos durante todo esse processo, né, elas se aplicam ao inversor Sungrow monofásico, né? Mas caso vocês estejam instalando outras potências de inversor, né, outros modelos da própria Sungrow, então basta acessar toda a documentação, né, técnica que a SolarView disponibiliza para poder fazer a configuração nesses outros equipamentos também. Viram só como foi fácil, rápido e prático fazer a instalação entre o Grid Zero SolarView e os inversores da Sungrow? Então essa é mais uma integração que nós temos nesse momento, mas fiquem atentos, porque além dessas estão vindo outras várias. Então acompanhem as nossas redes sociais. Até mais!